Bem-vindo ao Relatos Sombrios. O que você vai ouvir agora é baseado em fatos reais. Imagine uma velha estação ferroviária envolta por trevas e silêncios inquietantes. A cada noite, um guarda solitário observa o tempo passar, mas naquela escuridão, um antigo relógio guarda segredos que vão além do simples marcar das horas. Conforme as badaladas ecoam pela estação deserta, a linha entre a realidade e o sobrenatural se torna cada vez mais tênue, arrastando nosso protagonista para um abismo de incerteza e desespero. Acomode-se, apague as luzes e ouça com atenção. O velho relógio da estação só toca à meia-noite, sou Antônio. E a maior parte da minha vida, pelos últimos 5 anos, tem sido a velha estação ferroviária de uma cidadezinha que, para ser honesto, mal existe nos mapas. Aqui o tempo parece ter estacionado junto aos trilhos enferrujados, esquecido pelo progresso e pela maioria das pessoas. Minha rotina é um ciclo tão preciso quanto as engrenagens de um relógio antigo. Acordo com o primeiro raio de sol pálido que se esgueira pelas frestas do meu pequeno alojamento, anexo à estrutura principal. Faço a ronda pelos vagões empoeirados, fantasmas de viagens passadas, limpo os bancos de madeira que nunca mais acolheram passageiros, apenas o pó e o silêncio. E ao cair da noite, lanço olhares desconfiados para a escuridão que engole a estação, transformando-a em uma silhueta imponente e misteriosa contra o céu estrelado. Não há luzes além das que eu mesmo acendo, poucas e fracas, tremeluzindo como velas prestes a se apagar. O vento aqui fora, vindo dos campos desérticos e das florestas densas que nos cercam, tem um lamento constante, como um choro antigo. É um som que se entranha na pele, nas paredes e nos ossos de quem passa tempo demais sozinho. Mas o que mais me chama a atenção, o que mais me prende, é o velho relógio da estação. Ele fica lá no alto, no frontão principal, uma peça de ferro e vidro corroída pelo tempo, mas ainda majestosa. Desde que assumi a guarda, notei sua peculiaridade. Ele sempre marca as horas com uma precisão impecável, exceto que, de todas as 24 badaladas que um relógio normal faria, este só toca ao meio-dia e à meia-noite. É uma anomalia curiosa. A maioria dos poucos habitantes locais que ainda se lembram da estação diz que é apenas uma tradição antiga, uma falha mecânica há muito aceita. Para mim, no entanto, era mais do que isso. Era um lembrete constante do tempo passando, sim, mas de uma forma singular, quase um presente da própria programação da vida. Um marco para a minha solidão. Aquelas 2 badaladas diárias eram as únicas pontuações sonoras que quebravam o silêncio opressor que habitava aquelas paredes. E eu me apeguei a elas como a um ritual. Mas houve uma noite, e lembro-me dela com uma clareza que me assombra até hoje, em que tudo mudou. Era uma noite densa, pesada. Havia algo estranho na atmosfera, uma eletricidade quase palpável que arrepiou os pelos dos meus braços muito antes do anoitecer. O vento, que normalmente uivava, parecia soprar com uma força incomum, fazendo as velhas persianas de madeira rangerem em um ritmo errático, quase um gemido. Nuvens carregadas, como um lençol de fuligem, encobriam a lua e as estrelas, mergulhando a estação em um manto de trevas tão profundas que a minha lanterna mal conseguia perfurar. A visibilidade era quase nula para além de alguns metros. Por volta das 11h45, eu já estava sentado no meu posto. Uma pequena sala de controle onde o cheiro de mofo e papel velho era constante, esperando o ritual. Eu havia terminado minha última ronda e o silêncio era diferente. Não era o silêncio usual da noite, pontuado por grilos, o farfalhar das folhas ou o lamento do vento. Era um silêncio absoluto, antinatural, como se o próprio ar tivesse sido sugado. Quando o relógio começou a badalar à meia-noite, o primeiro golpe foi um estrondo que reverberou em cada fibra do meu corpo. Não eram apenas as badaladas, era o eco. Um eco que se estendia, que parecia se prolongar por segundos a mais do que o normal. E então veio a percepção. Nada ao meu redor se movia. Nem um grilo,
nem o farfalhar das folhas das poucas árvores próximas, nem mesmo o vento, que momentos antes era tão violento. Tudo parecia suspenso no tempo, congelado em um instante eterno. Apenas o som profundo, ressonante, da badalada do relógio preenchia o vazio. E eu ali no meio daquela solidão. Passaram-se longos segundos entre uma badalada e outra, cada uma delas mais pesada, mais carregada de uma estranha gravidade. E com cada um desses golpes lentos e ecoantes, uma sensação inquietante começou a crescer dentro de mim, como uma semente de gelo fincada no meu peito. A sensação inconfundível de estar sendo observado. Era como se olhos invisíveis, múltiplos e antigos, tivessem se fixado em mim no exato momento em que a primeira badalada rompeu o silêncio. Nos dias seguintes, ou talvez semanas, a verdade é que minha percepção do tempo começou a se distorcer de uma forma que me assusta só de lembrar. Algo fundamental mudou. O ritual da meia-noite deixou de ser um mero marco. As badaladas se tornaram mais do que sons. Eram estrondos que pareciam ressoar diretamente na minha mente, mesmo quando eu não estava perto do relógio. Eu as ouvia no alojamento durante o dia, quando não deveriam existir. E o mais perturbador era que, apesar de ouvir esses ecos prolongados, essa vibração que parecia tremer as paredes da estação, eu não via ninguém. Ninguém. Os outros guardas, quando passavam para suas rondas ocasionais, ou quando eu os via na pequena cidade, pareciam não perceber nada. Eles me olhavam com uma estranha curiosidade quando eu tentava descrever o que sentia. Eu tinha certeza de que eles pensariam que eu estava ficando louco, ou que a solidão finalmente havia me consumido. E talvez estivessem certos. Comecei a acordar em horas erradas, no meio da madrugada, com a sensação de ter perdido um trecho do sono, ou de ter sido puxado de um sonho vívido que eu não conseguia recordar. As sombras da estação, que antes eram apenas recortes da luz, começaram a ganhar contornos. Eu me pegava andando pelos corredores escuros, pelos vagões empoeirados, murmurando sozinho, respondendo a perguntas que não haviam sido feitas, ou conversando com as próprias sombras, como se elas pudessem me entender. E elas pareciam responder. Sussurros, vozes baixas e indistintas que pareciam vir do antigo café da estação, um lugar que havia sido fechado há décadas, mas que eu ainda podia sentir o cheiro fantasma de café velho e pão queimado. Não eram palavras claras, mas a entonação, a cadência, era de conversas, longas e infinitas. A noite estava cheia de ecos, não só das badaladas do relógio, mas de vozes, de passos arrastados, de risadas abafadas que pareciam se materializar do ar rarefeito. Minha percepção do tempo estava se distorcendo de forma alarmante. Um dia parecia uma semana, e uma semana, um borrão indistinto. Cada badalada do relógio à meia-noite não só me trazia a sensação de ser observado, mas agora vinha acompanhada de visões. Eram rostos pálidos, translúcidos, que por um instante fugaz se formavam na periferia da minha visão, escapando rapidamente entre as árvores que ladeavam os trilhos ou se dissolvendo nas próprias sombras da plataforma. Eram rostos antigos, alguns com expressões de angústia, outros de resignação, mas todos com olhos que pareciam carregar um peso de séculos. Eu tentava alcançá-los, entender, mas eles eram sempre etéreos, como fumaça. Os trens de carga que ocasionalmente ainda passavam por ali, mantendo a estação minimamente ativa, continuavam a sua rotina. Mas para mim, a linha entre o que era real e o que meu cérebro, exausto e assombrado, desejava criar, havia se esvanecido por completo. Eu comecei a anotar essas experiências em um caderno velho que encontrei na sala de controle. No início eram observações metódicas, tentativas de catalogar o inexplicável. Mas as páginas, uma a uma, foram sendo tomadas não por respostas, mas pela agonia do desconhecido, por desenhos de rostos que eu não me lembrava de ter visto, por frases soltas que pareciam escritas por outra mão, por rabiscos frenéticos que expressavam meu medo. Um clima de tensão permanente pairava sobre mim, como uma nuvem escura e pesada. Era como se o velho relógio não fosse apenas um marcador de tempo, mas um aprisionador, me forçando a reviver, em um loop incansável, aquela mesma meia-noite,
aquelas mesmas badaladas, aquela mesma sensação de ser uma peça em um jogo que eu não entendia. Lembro-me de uma noite específica, uma que se gravou em mim com a intensidade de um ferro em brasa. Era a noite do festival local, na cidade vizinha. Os poucos moradores restantes celebravam alguma colheita, ou talvez apenas a vida em si, com música, fogueiras e risadas que chegavam até mim, distantes e abafadas, como ecos de um mundo que eu já não habitava. Eu estava sozinho, como sempre, observando o céu nublado da janela da minha sala de controle. Não havia festa para mim, apenas a antecipação gélida da meia-noite. Senti meu coração acelerar no peito, um tambor frenético que acompanhava o ritmo dos meus pensamentos desorganizados. A cada minuto que se arrastava, a tensão se intensificava, apertando-me a garganta. E então aconteceu. Quando o relógio começou a tocar, as badaladas não foram meros sons. Eram um aviso, um golpe, um martelo batendo na minha alma. Cada nota parecia vibrar não só no ar, mas na própria estrutura da estação, fazendo as velhas tábuas rangerem, o vidro das janelas tremer e o chão sob meus pés a ressoar. O som era físico, quase doloroso. Ergui os olhos para os trilhos que se estendiam para a escuridão da floresta. E lá estava, uma figura. Ela começou a se formar na neblina rasteira que costumava se acumular sobre os trilhos à noite, uma presença pálida e indefinida. Não era sólida, mas também não era totalmente transparente. Era uma forma humana, mas sem detalhes, como se esculpida em fumaça densa ou luz lunar fria. Ela se movia lentamente, uma silhueta alta e esguia, emergindo do vazio. Eu não sentia medo no sentido usual. Era algo mais profundo, uma espécie de reconhecimento gélido. Parecia querer se comunicar, sim. Eu sentia a intenção, a urgência, mas suas palavras, se é que eram palavras, se perdiam em um zumbido indistinto que preenchia meus ouvidos como o ruído branco de uma televisão antiga. Era um lamento mudo, uma súplica silenciosa que só eu parecia capaz de captar, consciente de que apenas eu ali, no meio daquela noite suspensa, podia ouvir o chamado. Podia ver aquela aparição. Eu senti o mundo real, o mundo que eu conhecia, desaparecer ao meu redor. A estação, os campos, a cidadezinha distante, tudo se desfez em uma névoa, e sobrou apenas eu e aquela figura, unidos por um silêncio eloquente e por um tempo que já não pertencia a este plano. Quando o último eco do relógio se dissipou no ar pesado, a figura nos trilhos lentamente começou a se desfazer, como areia levada pelo vento. Ela se dissolveu de volta à neblina de onde surgiu, deixando apenas o vazio e um frio que me penetrou até os ossos. Um frio que não era do vento, mas da ausência. Mas apesar de ter desaparecido, a certeza de que havia algo mais, algo indizível e incompreensível além das horas marcadas naquele lugar, me consumia por completo. Eu não sabia quem ou o que era. Um espírito, uma memória, uma projeção da minha própria mente? Não havia respostas, mas a conexão, um elo gélido e invisível deixado por aquele ser, estava ali, inegável. Era como se uma parte dele tivesse se enraizado em mim e uma parte de mim tivesse se estendido para o desconhecido. Foi naquele momento que percebi que meu tempo na estação estava além dos limites da compreensão, além da minha jornada como um simples guarda. Havia se tornado outra coisa. Com o coração ainda batendo descompassado e a mente em um turbilhão, tentei encerrar meu expediente. Minhas mãos tremiam enquanto eu apagava as poucas luzes, o som dos meus próprios passos ecoando de forma assustadora no vazio. Caminhei em direção à porta principal, a mesma porta que eu abria e fechava todos os dias há anos, mas naquela noite, por mais que eu tentasse, ela não se abria. A madeira parecia soldada ao batente, o metal frio e inerte. Era como se a estação, por fim, tivesse decidido me abraçar de vez, me puxar para dentro de sua própria eternidade sombria. A estação e eu éramos agora parte de uma mesma prisão, um mesmo silêncio, um mesmo lamento. O velho relógio, lá no alto, não parou de funcionar. Suas badaladas, pontuais à meia-noite e ao meio-dia,
continuaram a marcar um tempo que já não tinha significado para mim. Mas agora, essas badaladas se tornaram parte de mim. Um ritmo interno, uma pulsação constante que ressoava em meus ouvidos, em meus pensamentos, em cada célula do meu corpo. Era como se eu estivesse eternamente preso àquelas noites sem fim, revivendo cada hora, cada sussurro, cada sombra, em um ciclo do qual eu não poderia mais escapar. Ao retornar para meu quarto, sem esperança de sono, eu olhei fixamente para as folhas em branco do meu caderno. O mesmo caderno onde eu tentara registrar a minha sanidade. A história não tinha fim, não poderia ter. Eu estava aprisionado em uma narrativa de ecos, um relato de assombrações que ninguém mais poderia ouvir ou sequer acreditar. A estação era o meu mundo, e o relógio, o meu carrasco, um eterno lembrete de que, para mim, a meia-noite nunca mais acabaria. E assim termina mais um relato sombrio. Nem tudo o que ouvimos pode ser explicado. A história do velho relógio e suas badaladas tortuosas nos lembra que o tempo pode ser tanto um aliado quanto uma prisão, e que há mistérios que preferimos deixar na escuridão. Se você gostou do relato, se inscreva, deixe o like e conte nos comentários o que achou dessa história.